A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos iniciando o nosso trimestre, né? Com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Durante esse trimestre, como nós já falamos anteriormente, nós vamos estudar a carta aos Efésios, tá? Logo na primeira lição, vamos estudar sobre a saudação, né, aos destinatários. É o tema da nossa lição de hoje, tá? No texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ó: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Tá? Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, tá? E em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7. Eu não vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo, tá? Mas os irmãos leiam com calma em casa, tá bom? E é isso. Logo no início aqui desta aula, né, fala sobre a autoria e a data desta carta, certo? Essa carta, primeiramente, ela é conhecida como uma das cartas da prisão, né? Pelo que a gente já está falando, né? Por quê, né? Porque essa carta ela foi escrita quando Paulo ele estava na prisão em Roma, certo? Ele estava em uma prisão domiciliar, tá certo? É interessante que estudando sobre isso, né, a gente vê algumas coincidências com o que nós estamos vivendo, né, hoje, precisando ficar em casa, né, com essa quarentena por causa desse coronavírus, né. Nós sabemos bem o que o apóstolo deve ter sentido, né, quando estava nessa prisão domiciliar, né. Com certeza era mais rigoroso do que nós estamos vivendo, mas eu creio que ele se sentiu bem sozinho, né? Só que o que acontece? Aí está o segredo. Ele estava só, né? Ele estava só entre aspas. Ele estava com o Espírito Santo, né? Instruindo, inspirando ele a escrever cartas, porque ele tinha tanta convicção da sua chamada que ele não deixou que nenhuma adversidade fizesse com que a chamada dele fosse impedida. E aí nós pensamos, o que nós estamos fazendo, né, irmãos? Diante dessas adversidades que estão surgindo. Será que a gente está se desesperando ao ponto de ficar travado, parar? Vamos pensar um pouco, né? Porque o povo, né, que tem na face da terra, que não conhece a Deus, o mundo, como a gente fala, né? Eles não sabem, né, o que vai acontecer depois, né? Eles não têm o Espírito Santo para que venha a ajudá-los a tomar suas decisões da maneira correta que agrade a Deus, né? Eles não têm aquela confiança em Deus como nós que conhecemos a palavra, né? Nós que buscamos constantemente, pelo menos deveríamos ter, né? Diante das adversidades, o que nós precisamos é pensar o que Jesus faria no meu lugar, né? Existe até um livro com esse tema, né? O que Jesus faria nos meus passos, né? Nos seus passos, o que faria Jesus. Então, que nós possamos utilizar, né, as ferramentas que Deus colocou na nossa mão para continuar a obra dele, independente das circunstâncias. Porque a adoração a Deus ela tem que ser em todos os lugares. Não é só no templo, é dentro da sua casa, entendeu? Junto com a sua família, é em todos os momentos. É se eu estou triste ou se eu estou alegre. Deus ele merece adoração sempre. Não é só se eu estou bem ou só se eu estou precisando de ajuda dele, né? Deus ele tem que ser sempre o maior das nossas vidas, tá? Então, Paulo ele não se deixou afligir pela adversidade, né? E ele pensou em uma estratégia que viesse a ajudar ele no seu ministério, certo? Então, Paulo, ele simplesmente, mesmo preso,
começou a escrever e teve a ajuda de alguém, né, chamado Tíquico, né, para levar essa carta aos seus destinatários, tá certo? Então, o nome de Paulo, ele é romano, tá? Algumas pessoas acham que que Deus mudou o nome dele, mas isso não é verdade, certo? Na verdade, o Paulo é o nome romano dele, né? E Saulo é o mesmo Paulo, o mesmo nome, só que na verdade na língua hebreia, tá certo? Então Saulo tinha origem hebreu, né? Ele era hebreu e também era romano, certo? O nome Paulo, só por curiosidade, significa pequeno, certo? O nome Saulo, né, dele, provavelmente foi uma homenagem que foi feita a Saul, certo? Aquele rei de Israel, o primeiro rei de Israel, porque os dois eram da mesma tribo, né? A tribo de Benjamim. Então é possível que o nome Saulo tenha sido em homenagem a esse rei, tá certo? Vamos ver aqui o que diz a revista. Abra aí a sua revista, tá certo? A gente já falou um pouco sobre a autoria, né? E a data estima-se que tenha sido por volta do ano 62 depois de Cristo. Irmãos, eu não vou me ater em muitos detalhes porque o tempo não permite, tá bom? Mas você leia com calma a sua revista em casa, a Bíblia também, tá bom? Pesquise, se possível, também na internet, se aprofunde, certo? No estudo da palavra de Deus. Tá bom? Porque só quem ganha com isso somos nós mesmos. Nós nos alimentando, nós estamos crescendo, nós estamos obtendo mais intimidade, certo? Com o Senhor, tá bom? Vamos ver aqui a síntese do tópico 1, eu vou logo direto para ela, tá certo? Diz assim, ó. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62, durante a sua prisão em Roma. Essa prisão domiciliar, como está implícito aqui, né? Ela durou aproximadamente 2 anos, tá? E durante esse período ele veio a escrever essas cartas, tá certo? Em Atos registra que depois dele ter feito 3 viagens missionárias e implantar igrejas em várias partes, né, do Mediterrâneo, né, é que ele foi até essa prisão, tá certo? Vamos agora para os destinatários, tá bom, irmãos? Abra aí a sua revista. Destinatários. Fala a respeito aqui da cidade de Éfeso, né, algumas características da cidade. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, certo? Tinha coisas muito valiosas, né? A sua rua era pavimentada em mármore, né? Com coluna trabalhada. Tinha cerca de 500 mil habitantes na cidade, certo? E também tinha o anfiteatro do mundo, né? Que era muito famoso na época e tinha uma capacidade para 25 mil pessoas, certo? Também tinha uma arena onde ocorriam lutas entre animais e entre pessoas também, certo? Uma curiosidade também é que a cidade de Éfeso hoje é a Turquia, tá certo? Mas mesmo ela tendo todo esse glamour, né, toda essa pompa de cidade, né, portuária, né, cidade, uma metrópole, né? Mesmo assim, a vida espiritual deles não era tão boa, certo? Se você ver aí no segundo tópico, fala sobre a religiosidade em Éfeso, né? Lá existia também um templo de Ártemis, né? Ártemis é a mesma deusa Diana, certo? Diana dos caldeus, que ela era a deusa da fertilidade, certo? A economia da cidade dependia de turistas, tá bom? E a sua fonte de renda era o comércio de nichos de prata, tá certo? Essa foi a razão pela qual alguns moradores eles não gostaram, né, da presença da pregação de Paulo, porque como Paulo pregava contra a idolatria e muitos se convertiam, esse negócio que eles tinham, né, foi por água abaixo, né? Porque ninguém ia mais comprar estatuetas de prata, né?
porque estavam se convertendo ao Senhor, tá bom? Paulo, ele evangelizou a cidade e também os seus arredores durante 3 anos, tá certo? Quando ele destinou essa carta, certo? Lá no primeiro versículo diz assim, ó, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, certo? Aqui ele está dando uma certa alusão de que não foi só para Éfeso que foi escrito, foi para tanto para a cidade de Éfeso como também para os arredores, tá bom, da cidade. Todos os cristãos que moravam próximos, essa carta também se destinava a eles, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deus usou Paulo, né, poderosamente, né, e a igreja crescia, né, e até os lenços, olha aí, irmãos, que coisa linda, né? Até os lenços, ó, e os aventais do apóstolo eram usados para curar. Tu imagina aí, irmãos, tu ser tão cheio do poder de Deus ao ponto de até um simples objeto teu, né, ser objeto para curar as pessoas. Na verdade, não é o objeto que cura, né? Que fique bem claro isso. Quem cura é Deus, é o poder de Deus. Mas Deus era tão assim presente na vida de Paulo que até o que ele tocava era abençoado, irmãos. Grandes líderes da igreja, né, também passaram por Éfeso, também chegaram a ser líderes de Éfeso, tá? Por exemplo, Apolo, né? Apolo, ele ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, certo? Timóteo também passou por ali, né? E também, segundo um bispo grego, né, do primeiro século chamado Irineu, certo? O apóstolo João, certo? O evangelista do Apocalipse, ele também, né, liderou a igreja, essa igreja de Éfeso, certo? Vamos lá para o subtópico número 4, né? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, tá? Engraçado que nesse cumprimento ele diz assim, ó, graça e paz, né? Quando ele diz assim, graça, certo? A gente pode lembrar de uma coisa, certo? Que nós fomos salvos pela graça, né? A gente, quando escuta esse cumprimento, graça e paz, a primeira coisa que nos vem à mente, que nos lembra, é que a nossa salvação é pela graça de Deus. Não é por obras, né? Porque a Bíblia diz que não vem de obras, por quê? Para que ninguém se glorie, certo? Porque toda a glória é de Deus, né? Tudo que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para o meu louvor, porque eu não mereço isso. Você não merece isso. Nenhum de nós merecemos, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós estamos sujeitos a errar o tempo inteiro e muitas vezes, até voluntariamente, nós escolhemos, né, pecar. Mas Deus, né, ele é perfeito. Jesus, quando ele veio ao mundo morrer por nossos pecados, ele esteve sujeito a tudo, a todas as tentações, né? Mas ele renunciou à sua carne, ele renunciou às tentações. Para quê? Para que ele fosse perfeito, porque se não fosse isso, o sacrifício dele para nos salvar não teria valido, né? Teria sido igual aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, que as pessoas sacrificavam animais, mas sempre precisavam estar sacrificando. Cada vez que pecava, tinha que sacrificar novamente para encobrir, né, o pecado. Por quê? Porque não era um sacrifício perfeito, certo? Mas o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, foi tão perfeito, que foi suficiente para salvar toda a humanidade em qualquer época da história, tá bom? Então,
A epístola, né? Essa epístola ela é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, tá? A começar pela cidade de Éfeso, né? Que na época era o centro político, certo? Centro comercial e também religioso, tá certo? Da época. Vamos em frente. Terceiro tópico, tá? Terceiro tópico, propósito e mensagem. É possível perceber que ele tinha uma ênfase, certo? Primeiro, porque existiam novos convertidos que vinham do mundo helênico, né? E praticavam religiões de mistérios, de magia, né? E o apóstolo, ele queria mostrar que Deus é que estava no controle do universo inteiro, tá bom? Também o passado de alguns cristãos, né, era marcado por imoralidade, bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. E Paulo ele queria orientar essas questões, certo? A mensagem dele gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, né, como cabeça e a igreja como corpo, tá? A epístola ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Isso foi só uma pequena explanação, certo, sobre a aula. Tentei ser o mais breve possível, mas é difícil resumir uma aula que a gente dá em mais de 1 hora em apenas alguns minutos, né, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso presidente, pelos seus ministros, por todas as lideranças, tá bom, do nosso país, para que Deus dê sabedoria para saber administrar a crise que nós estamos passando, né? Para que Deus possa vir a iluminar as suas mentes, né? Para que venha a salvar pessoas, né? Que estão tão doentes, né? E outras que infelizmente a gente sabe que ainda vão ficar doentes também, mas que Deus possa abençoar todos nós, nos dar livramento, né? E nos ajudar a passar por essa crise, mas que nós venhamos a converter, né, essa crise em bênção para as nossas vidas. Vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais intimidade com o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? Que Deus abençoe a todos.